ser humano comum. Vou parar de partilhar o ecrã. Eu tenho certeza que temos aqui a irmã Aneta. Muito obrigado por estar aqui. Creio que você escutou um bocadinho a conversa, mas antes de passar para si, quero apresentá-la para o público, que é a primeira vez que você está aqui. Então, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Sister Aneta. Nós dizemos mais Anita, nasceu na Polônia, desempenha muitos dos papéis em marketing, logística, em negócios. Então, se quiserem colocar questões nesse ponto, está na Brahma Kumaris desde 2011, ou pelo menos desde 2011, ligado ao projeto sobre a estação de energia solar, e ela é um membro ativo na iniciativa ambiental da Brahma Kumaris, conectada com a plataforma das Nações Unidas. Ela é diretora do Centro da Polônia e faz parte da equipe de coordenação nacional. Coordenou de 2014 a 2016 muitas atividades sobre consciência, concentração. The government of India's Ministry of New and Renewable Energy. So it's really a big qualquer coisa conectada com uma iniciativa conectada com energia na Índia. As a member of the BK Initiative. E é membro de advocacia conectada com o ambiente na Brahma Kumaris. Está ligada a muitas organizações que estão a lidar com as alterações climáticas. Through her blend of spiritual dedication and professional acumen in sustainable development, she endeavors to collaboratively forge a brighter future for all of us. Desculpa que não estava percebendo o que eu estava a dizer. Pergunta. Before I give it to her, a few lines on the value of consegui perceber, peço desculpa. E a forma de poema para apresentá-la, original, auspiciosa véspera de Ganesh Chaturthi, vamos invocar a presença divina do Supremo Shiva, que é aquele que nos converte em inteligentes a partir de ingênuos. Assim, Maya não tem a oportunidade de enganar. A fortuna foi perdida. Somos capazes de recuar, mas fico feliz por não ter mais por que se queixar. A nossa vida muda, ou seja, a vida muda para aquele que é capaz de dar e dar. Esquecer os erros da pessoa que é capaz de perdoar é, de fato, o verdadeiro modo de vida e de viver. Não magoamos, vivemos e deixamos viver. E tem alma. Então, a alma tem de ir, parte desse mundo, ela tem de partir desse mundo com a devida permissão. Agora sim, Aneta, Om Shanti, saudações de paz, espero que estejam todos bem, que estejam a escutar bem. Eu estou no meio das montanhas da Polônia, com a irmã Aruna, num retiro, com a irmã Pavitra do Kuwait, e estamos a explorar a harmonia de sanskars, como entrar em harmonia, como um harmônio. Então, é um privilégio estar aqui. Eu tenho visto um bocadinho daquilo que vocês já fizeram, escutei o resumo da Didi Sudha, e eu acredito que vocês já aprenderam muito sobre o perdão. Então, eu não sei sobre a minha humilde partilha, mas eu vou partilhar aquilo que eu entendo sobre o perdão e algumas das minhas experiências. E é muito bom ver alguns amigos meus aqui, e também novos amigos.
Então, muito obrigado por convidar-me. Forgiveness. Perdão. I was thinking about forgiveness Estava a pensar sobre thanks to your perdão. invitation. So Já thank you penso very much. algumas semanas e obrigado por esse For convite. me, that Porque already para mim, brought a lot of benefit. isso trouxe And muito I realized benefício. that E eu forgiveness realizei que o perdão, is a power. na verdade, é um poder. Power Um in poder our muito life importante today. na vida de hoje em And dia. this is the power that can E, really e esse é o poder que verdadeiramente pode curar but also the o heart meu of coração, the whole humanity. mas também o coração de toda a humanidade. Maybe the only way E isso penso que essa é a única forma que verdadeiramente pode nos tornar completo e livres. Então, vamos criar e experienciar o perdão, e isso é possível apenas quando nós sabemos e conectamos com o oceano do perdão. E a minha experiência sobre as últimas semanas, como disse, eu estava muito consciente e muito atenta e pratiquei o perdão em mim mesma. Portanto, cada vez que eu estava a pensar, eu não sou boa o suficiente, eu não sei como fazer isso, eu não sou digna disto. Cada vez que eu tinha pensamentos de crítica em direção a mim mesma, eu parava e perdoava a mim mesma, porque eu entendo o quanto de danos isso cria na alma. E eu gostaria de, nesta hora, mostrar algumas coisas com relação às conferências das Nações Unidas, a sistemas que foram desenvolvidos nas pessoas das ilhas Fiji. Eu acredito que isso é uma coisa muito simples, mas efetiva para trazer a mudança. Então, basicamente, 3 perguntas que eu perguntei. E a primeira, onde é que nós estamos, onde é que nós queremos ir e como é que vamos lá chegar? Então, eu gostaria de fazer isso hoje, mas uma sequência diferente. Gostaria de começar com a visão do mundo que você gostaria de viver, no conceito do perdão. Hoje, eu tive alguns insights e alguns entendimentos desse caminho espiritual, mas também eu gostaria de evocar alguns momentos de reflexão e meditação. Então, agora, gostaria de propor que nós começássemos pela primeira reflexão. Isso seria sobre o perdão. Então, sentem-se confortavelmente, relaxados, respire profundamente, inspire e expire longamente. Repita, inspire e expire de forma mais longa. E agora, por um momento, vamos pensar como seria a terra do perdão. Como é que ela seria? Então, vamos refletir numa bela visão de Deus. Há uma história onde Deus, ou seja, sobre, Deus respondia, eu não consegui perceber, desculpa. Ou seja, uma terra na qual, onde não existe crítica, e não há nenhum olho a ver os erros e fraqueza dos outros. Uma terra onde existe completa harmonia entre os humanos. Ao invés de estar vendo todas as diferenças, de verem todas as diferenças. Então, eu queria que toda a raça humana
entrassem nessa terra So now let us de imagine perdão. a Agora land of imaginem forgiveness, essa terra do a perdão. world Um mundo where forgiveness onde perdoar in the heart of every interaction, está no coração de cada interação, where we look past onde others' flaws, nós olhamos para o passado dos where erros we embrace each other e nós abraçamos uns aos outros com entendimento and compassion. e com compaixão. In this land, E nessa there terra are no unfulfilled expectations, não existem expectativas não preenchidas, there are no disappointments, não há desilusões, there is no não há hurt, enganos, não há mágoa, there is no bitterness, não há amargura, there is no internal pain from não the há dor past. interna do passado. In the land of forgiveness, A terra do no perdão, one gives sorrow, ninguém dá no tristeza one takes sorrow. e ninguém recebe tristeza. In the land of forgiveness, E na terra do no perdão, one takes sides. ninguém toma partidos. Everyone is all together Todos estão in todos a juntos, loving circle. num grande círculo. And in the land of forgiveness, E na terra do we are perdão, now aqui e all agora, free. nós todos somos livres. We all are complete. Nós todos somos completos. We all are flying Nós to our todos estamos perfection. And the aí land of na nossa forgiveness is a perfeição. space Então a terra do where the hearts are perdão open, é um espaço onde os corações estão every abertos, heart onde todos os corações são curados is clean, is full of light. e são plenos de luz. For a moment, E por um let momento, me feel deixe-me sentir this land of forgiveness. essa terra do perdão. What it is to be like, to live in Como the land of seria forgiveness. viver nessa terra do perdão? And I know E eu the sei land of forgiveness que a terra do perdão is just one step away está apenas a um passo de from the distância land of purity, da terra de pureza, peace, de paz happiness. e de felicidade. So now the question is, Então a pergunta agora é: do I want to contribute eu quero contribuir such a land of forgiveness? para criar tal terra do perdão? Would I like to be God's helper? Eu gostaria de ser um ajudante de Deus para concretizar isso? Can I Como? create it in Como é my que eu life, posso criar na minha vida, here and now, aqui e agora, the world of freedom, um mundo de liberdade, love, de alegria, land of forgiveness? uma terra do perdão? Thank you. Obrigada. So I believe we all would like to live in such a Então, land eu of acredito que forgiveness. todos nós gostaríamos de viver em tal terra do Before we perdão, reach the agora, land of antes de alcançarmos purity, a complete terra purity. de completa So pureza. how to Então, get there? como chegar lá? In order to understand this, first Para we have to entender see isso, where are we? primeiro temos que saber onde é que nós I'm sure we estamos. all would agree that E penso que todos the concordamos world in which we que a live terra, right now o mundo is a agora, world of unforgiveness, é um mundo de lack não of perdão, forgiveness. ou seja, da falta What de does it mean? perdão. Mas o que é que isso significa? How can we describe Como é que nós podemos descrever tal So situação? the first Então, description a primeira descrição que eu gostaria de propor the current land of unforgiveness, sobre essa terra maybe those de things não that I will perdão, mention now are a little bit strong. talvez sejam coisas um bocadinho fortes. Forgive me if Mas, they por are. favor, perdoe-me. But I believe Mas, sometimes it's good às vezes, acho que é to bom wake up, acordar then really e, a seguir, verdadeiramente, estar consciente
then if I want to change O it, que é que eu quero mudar? analogy Então, a primeira analogia is to say that que eu gostaria de utilizar é dizer que today esse mundo de hoje lack of forgiveness is é um mundo de falta de perdão, é como uma jaula, uma prisão. for this little intervention. Então, preparar para essa intervenção, Stories. And I'm sure you vi have heard histórias about diferentes. Nelson Mandela. It's a very Todos já devem ter escutado a história do Nelson Mandela, forgiveness. So when he was quando ele falou sobre free, perdão. when he was walking out of this Robben Island prison, Ele estava numa prisão, he had numa to ilha, face two sets of doors to go out from e the ele prison. teve que passar por duas portas para sair das portas da prisão. E a primeira porta Ending his physical imprisonment. era uma porta física dessa prisão. But the second door, Mas a segunda porta which if he would go out of it, é que he se você would sair dessa porta, from the prison of his mind. você está lá livre da prisão da sua mente. Porque ele entendeu Actually, que, na it was verdade, not the matter of going out from that prison, não é but he has apenas to sair da be prisão, free. mas tornar-se livre. Any anger Livre de qualquer raiva have because of the situation que ele he podia was ter da in situação for na qual years, ele esteve tantos anos. any bitterness, Livre de qualquer amargura, any resentment, livre de qualquer any ressentimento hatred. e livre de qualquer ódio. So, he Então, was a very sensible ele foi muito sensato spiritual person. como uma pessoa So he took espiritual. this decision E ele tomou essa of decisão leaving this prison of his e ele mind. deixou essa prisão da sua mente. This conscious decision E essa decisão, essa consciência, não libertou apenas ele, the whole country of South mas ajudou Africa todo o país da África do Sul start the new chapter, a irem para um novo also capítulo. help the whole world Mas penso que todo o mundo hope for everyone. criou esperança a todos. So he understood Então that ele entendeu que forgiveness o perdão is not about forgiving others, não tem a ver com perdoar os but outros, forgiving myself. mas libertar a mim mesma. So I think Então eu penso beautiful story que essa é uma história muito bonita to que podemos relacionar ourselves. e podemos ver por nós mesmos em que tipo de prisão Jail means something what estou is hoje. blocking me, what doesn't allow me to use my Isso é algo que não me permite potential. ter o meu pleno So potencial. what is it? What do Então I o que avoid? é? O que é que eu estou a evitar? Want to do? O que eu não quero fazer? do? O que é que eu tenho medo de fazer? To work. O que é que eu não quero trabalhar? Let me check all Então, deixe-me the verificar todos esses aspectos desagradáveis por causa das coisas que aconteceram no passado. Talvez eu tenha feito algo errado, tenho vergonha e de avançar por causa disso. Ou talvez alguém tenha feito algo errado para mim e eu não perdoo. Então, estou nesse limite, nesse relacionamento limitado. Então, ver como é que eu posso ficar livre disso. Então, a segunda analogia que eu estava pensando sobre essa falta de perdão na atual situação é como uma ferida. Não perdoar é como uma ferida que eu recuso-me curar. Eu mantenho essa ferida em mim e a todos os momentos que eu penso sobre ela, essa ferida vai ficando cada vez mais maior e profunda e afeta cada vez mais a mim mesmo. Então, mágoas emotivas, dor do passado, quando alguém magoou assim, ou eu magoei alguém. Então, essas feridas não apenas trazem impacto na minha saúde espiritual, mas também na minha saúde física. É como um fardo do passado que eu tenho que carregar, muito pesado. Eu fico muito cansada. Eu fico desesperançada. Isso me afeta de uma forma psicossomática e também afeta a saúde física do meu corpo, por causa de diferentes emoções que ficam presas em diferentes partes do meu corpo. E o meu sistema imunitário fica mais fraco. E a seguir essas feridas que não estão curadas,
também começam a afetar os meus relacionamentos com os outros, porque eu estou ferida, não estou completa e não sou capaz, então, de criar bons relacionamentos. Então, essa é uma doença muito grave do não perdoar. E outra analogia, eu diria, é que, ok, eu posso perdoar alguém, mas o perdão tem a ver com perdoar a todos. Por quê? Mesmo que eu não perdoe uma pessoa, é como uma gota de veneno num copo de água. Então, eu posso perdoar muitas pessoas, mas essa única pessoa que eu não consigo perdoar vai envenenar-me. Então, quando nós falamos sobre perdão, às vezes é uma forma radical esse poder. Eu tenho que perdoar radicalmente, ou seja, todos, incluindo a mim mesmo e tudo. Então, isso é uma coisa muito grande, é um perdão radical. E no mundo exterior, há muitos métodos diferentes e terapias sobre o perdão. E um dos sistemas é esse perdão radical. Talvez você já tenha escutado isso. Eu li um bocadinho sobre isso, mas eu vou contar uma história que eu escutei de dois terapeutas sobre esse perdão radical. Então, um médico polonês com presidiárias que cometeram atos criminosos, e elas criaram uma coisa chamada Círculo de Perdão. Elas foram lá, não sabiam o que ia acontecer, e foi, na verdade, profundo e curadora para essas mulheres prisioneiras. E o que eu achei interessante foi quando, num dos exercícios, eles perguntaram às prisioneiras quais de vocês alguma vez magoou alguém numa forma errada, deem um passo dentro do círculo, todas deram. E a segunda pergunta foi, qual de vocês experienciou qualquer mágoa que foi provocada por outras, dê um passo no círculo. E elas deram. E naquele momento todas estavam no círculo. E a coisa era que naquele momento a energia que estava no círculo era a mesma. A energia de opressor e a energia da vítima. Era a mesma energia. Isso é tão interessante. Porque não importa se eu magoei ou se eu fui magoada, mas a energia que é criada é a mesma. É uma energia de dor, de sofrimento, de culpa, mas acima de tudo é uma energia destrutiva. Drena a minha vida. E ambos os grupos experienciaram a mesma energia. Então, para mim, trouxe mais insights para entender sobre o perdão ambos os lados. Eu penso que é sempre bom parar, porque vocês já tiveram boas coisas sobre a Didi Sudha, mas isso é então é bom ir para dentro de mim mesmo e ver e perguntar o que é que estou a segurar, como é que está a afetar a minha vida. Qual é o sentimento se eu perdoar, se eu avançar, se eu largar? Como seria esse sentimento? Ou então, do que eu tenho medo de ter esse sentimento? Portanto, verificar o que perco se eu perdoar e o que eu ganho se eu perdoar.
exercise. Eu acho que nós temos que fazer esse exercício por nós mesmos. So then the third question would be, okay, Depois, a terceira so pergunta. we would like to be, what kind of world Como nós gostaríamos then de we ser know o that mundo que gostaríamos de ter? Agora, onde estamos a viver, mesmo agora? harmful it is. So, okay, the third question is how A do we terceira get pergunta é out from the current world and Como- how we create the world that we all desire. como criar um mundo que nós Here I would desejamos. like to propose a few Então, aqui eu gostaria de propor alguns métodos, 5 points, talvez 5 pontos. one by one. Vamos ver um a um. So, I think the first step Penso que o always primeiro passo é is sempre the realization. a realização. Realization Realização, that I want to forgive, aquilo que eu quero perdoar to forgive. e que eu That tenho is de not perdoar. waiting for others Não esperar pelos outros come apologize to me que venham pedir desculpa para mim for forgiveness. ou pedir I perdão. do this. Eu tenho de fazer isso, I want to porque get out of this jail. eu quero sair I dessa want to prisão. myself Eu quero curar a mim mesma e as I don't mágoas, want this poison in the porque eu não world. quero esse veneno I want to mais. be free from that Eu quero burden. estar livre desse fardo. So this is very important realization. Isso é uma realização muito importante e nem todos a Something têm. what we really have to Isso é algo que nós verdadeiramente understand why I temos would de like this. entender This por is que not é que eu an estou a easy fazer process to isso. follow. So Porque não há it processo a requires seguir. this Requer and uma determination decisão e on my side. determinação do meu próprio And lado. when we speak about E quando nós realization, falamos em realização, it can be realization from the head. pode ser realização da cabeça, After hearing all this, depois de curar todas sides of esses unforgiveness, lados benefits of forgiveness, of course I want e to ter forgive. os benefícios. This is É claro que queremos realization of my perdoar. Isso é a realização da cabeça, enough. mas isso não é There has to suficiente. be a realization Tem from que the haver uma heart. realização a partir do coração. And realization from the heart, E a realização I a think, partir do can coração, be eu penso based on two que tem por things. base em duas coisas. Realization from the heart A realização do coração vem when I have enough. No, quando when I eu suffer tenho o so suficiente. much, Quando eu alcancei already tanto, so much pain that teve I tanta don't dor want this anymore. And que eu já não pain quero mais is a isso. very good indicator Então, a dor é um bom indicador que as coisas não estão bem. the body Quando nós temos dor no corpo, take some actions. Either imediatamente tomamos ações. depending what we believe in, but Depende daquilo que acreditamos, to tentamos eliminate it. tomar alguma coisa para eliminar isso logo. Emotional pain Então, a dor emocional, a dor espiritual, is also também é um indicador de que algo não está correto. E também temos de cuidar disso. E essa pain que pode estar no coração ajuda-me a realizar que eu quero trazer a mudança. Então, há dor. Mas, do outro lado, eu quero mudar do coramento para um tipo de vida. Que tipo de vida? Há tantas razões. Ah, não, de amor. Portanto, eu posso fazer isso por causa do amor por mim mesma. Porque eu quero avançar. Eu amo o meu estado. Então, eu quero mudar. O amor, bons desejos pelos outros. E, finalmente, o amor por Deus. Porque eu sei que Deus não quer que eu sofra. Ele quer que eu cure. Então, deixe-me fazer essa realização que sim. Isso vai ser sério. Eu vou levar o tempo necessário. E vou entrar nessa jornada do perdão. Então, isso eu penso que seja o primeiro passo. O segundo passo poderia ser entender. E esse é um passo essencial. Sim, nós todos estamos aqui mais ou menos numa jornada espiritual. Sempre a primeira lição é entender quem eu sou. E isso é essencial. Entender que eu sou o ser interior. E entender que eu crio. Eu criei eu crio os meus pensamentos, os meus sentimentos e minhas ações. E entender que, originalmente, eu sou bom. Eu sou plena de luz, de amor,
e de alegria. Essa é a minha natureza verdadeira e natural. E entender que não apenas eu, é que todos são assim. São seres espirituais, originalmente alegres, pacíficos e amorosos. E entender que todos nós estamos nessa jornada universal. Todos temos essa história universal. E todos iremos nessa jornada do bom para o mal e depois para o bom outra vez. E todos estão incluídos nessa jornada. E agora eu gostaria de, mais uma vez, oferecer algumas reflexões sobre esses dois pontos. Por quê? Outra vez, uma coisa é entender com a cabeça, mas outra coisa é entender com o coração, através da experiência. Então, óbvio, esse momento de criar umas mudanças profundas, mas se nós pudermos ter melhores insights e algumas experiências, isso será muito bom e isso poderá ajudar-nos muito mais tarde. Então, vamos ter mais uma vez um momento de reflexão, ok? Então, mais uma vez, vamos sentar direitos e apenas com um único pensamento. Quem sou eu? Concentrar toda a sua atenção, o foco, todos os seus pensamentos nesse único ponto de consciência. No ponto, no meio da testa. E conforme eu faço isso, eu sinto. E eu torno-me mais leve. Eu vou para dentro. E eu lembro-me que verdadeiramente eu sou a energia consciente. Essa energia de luz que vive neste corpo físico. Mas eu não sou um corpo físico. Eu sou aquilo que é invisível, mas aquilo que é muito poderoso. E se eu me lembro, eu sei que esse ser interior, esse ponto de energia espiritual, tem a capacidade de pensar, de decidir, de fazer, de criar a minha vida. Então agora, deixe-me pensar, deixe-me lembrar de onde eu vim. Deixe-me ir para além do tempo. Deixe-me ir para além do espaço. Na minha mente, deixe-me regressar. Deixe-me retornar ao meu lar verdadeiro. O lar da alma, do ser espiritual, do ponto de luz. O meu lar está lá acima, para além da dimensão física. É um mundo de luz. É uma terra de paz e de silêncio. Onde eu resido, onde eu vivo, onde eu estava completo, era puro, era luz. Mas depois, eu desci para expressar-me, para experienciar a mim mesma, para experienciar relacionamento com os outros, para experienciar felicidade. Então, eu desci para essa terra, para a matéria física. Eu estava alegre, feliz. Todos estavam felizes, todos eram amorosos.
Era a terra da felicidade em vida. But as time Mas went depois, o tempo passou. slowly, Vagarosamente, slowly, vagarosamente, I became eu tornei-me distant distante from myself. de mim mesma. I started to forget. Eu comecei a esquecer quem eu era. Started to Eu enter come- so much in this world of matter. Eu comecei a entrar tanto nesse mundo da matéria e da dimensão I started física. to identify Então, myself eu comecei a identificar-me with the com body, o corpo, with what I did, com aquilo que eu fiz, whom I was with. com quem eu estava. I forgot. Eu I esqueci was quem eu era, que era luz, amor, paz e and alegria. I forgot E eu whom esqueci I belong. a quem eu pertencia. And this separation E essa separação lonely. tornou-me solitária. And this separation E essa separação made me painful. I tornou-me started plena de dores. to Eu comecei a sentir a dor da solidão, pain of missing a, a dor da falta joyful, dessa wonderful life. vida amorosa, alegre e pacífica. And as I did it, E conforme eu fiz isso, I started to react eu comecei a reagir this way. desta maneira. I Eu started to cause pain to others. comecei a falar dos outros. Is the reason E essa that dor I é a razão was not able pela qual to be eu não happy. sou capaz de estar feliz. And the same happened to E o everyone. mesmo aconteceu a todos os outros. We lost our Nós perdemos identity, a nossa verdadeira identidade, nós perdemos a nossa paz, our love, our joy. o nosso amor, a nossa We alegria, started to hurt each other, e nós começamos a magoar uns aos outros, some others. a tirar coisas uns aos We were outros, not able to fulfill these e não fomos expectations. capazes de preencher as We were hurting expectativas, even more. e começamos a magoar os outros ainda mais. So now, Então agora, let me think about someone. deixa-me pensar em alguém que magoou-me. Do I look Como é que eu olho person? a esta From pessoa? which perspective? Com qual perspectiva eu olho a essa pessoa? Do I look from the perspective Eu olho their current, pela perspectiva atual, which is about que é sobre forgetting who esquecer they were? quem eles eram? Can I? E eu posso fazer isso? Eu posso lembrar Truly am. quem eu sou verdadeiramente? A thought. É apenas a questão de um Just a pensamento, matter of a feeling in my heart. é apenas a questão de um sentimento no meu coração. Who I am, Eu posso lembrar quem eu sou are. e quem eles são. Change my vision. Eu posso mudar a minha visão. And can I see the goodness? Eu posso ver a bondade dessa alma. Can I see the original, Eu posso ver o amor original. the original joy? Eu posso ver a alegria original. Let me change. Então, deixe-me mudar a forma como eu vejo And others. a mim mesma e os outros. And E that allows me isso permite beyond ir para temporary além current situation. dessa And as I do situação atual I temporária. and the other one changes. E quando eu mudo, os outros And we mudam. start E nós começamos recreating a recriar the land a terra of peace de and paz joy. e de alegria. My vision A minha visão changes. muda. Myself and the other one. Eu My good wishes e o outro have muda. transforming me Os meus bons votos and others. transformam a mim e aos outros. It's like God. E é como Deus. He sees that what is Ele apenas vê is eternal. o que é bom, o que é eterno. Let me make effort. Deixe-me fazer esse empenho With love too. And see e ver how my relationships como os meus relacionamentos mudam.
And then this universal E journey a seguir, take us back to our home. o aspecto do nosso lar, universal. Thank you. Obrigado. Eu vou só pedir 2 minutos para vocês, que eu tenho que resolver aqui uma questão rapidinha. Só um So segundo. this is a matter of healing spiritual amnesia, we can say. Then going forward, the next point we can consider in healing unforgiveness is something quite maybe obvious already for all of us. It's to understand that whatever came to me, it was for me to learn something out of it. So the question is, what did I learn out of that? And it can be that I learn that I really should not react with any violence, aggression. I should not be reactive. I should be able to respond from my true self. It's a process, but it starts always with realization and then with checking myself. So what did I learn out of that situation? What makes me better? What brings me closer to my aim? So one thing is to learn how I reacted in a bad way, this way hurting others, but maybe I also have to learn that I should not be so naive. Like brother was saying in the beginning, sometimes we are maybe too vulnerable. Talvez sejamos muito vulneráveis, Sensible, because demasiado sensíveis, going porque há tantas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, it's not just e o the que quer que aconteça, thing which is the instant reaction. nós não pensamos que existe uma reação tão rápida, instintiva. E às vezes coisas que aconteceram já há muito tempo. Portanto, tem que estar muito alerta o tempo todo. Time I live. Entender o momento que eu estou a viver. E a seguir, Out of that, I can become stronger. eu posso tornar-me forte e sair disso. Become more, let's Eu posso say, tornar-me mais imune para esse tipo de influências. life in my hands. Eu posso ter a minha vida nas minhas mãos. It's like E isso é como perdoar, would change into gratitude. vai se mudar em gratidão. Like loss changes into benefit. É como as perdas tornarem-se Only benefícios. in whatever way E apenas I need to be helped. ajudam-me da forma como eu necessito ser ajudada. Então, isso não são palavras, mas temos que ter essa atitude de aprender, fazer esse empenho para trazer todas as situações, ou seja, para dar um passo atrás e ver verdadeiramente, com muito amor, o que é que eu posso aprender disso? Como é que eu posso utilizar isso para o meu progresso, com essa realização? E a seguir, o passo a seguir, entender, vocês também já falaram sobre isso, é ter a responsabilidade daquilo que aconteceu. E isso é difícil. Eu também estava a observar pessoas diferentes que não são capazes de perdoar, porque eles acreditam que são vítimas das outras pessoas. E esse tipo de tive esse tipo de pessoas na minha família Lóquic. Então isso faz-me torna-me uma vítima e trato o outro como um opressor. E como é que isso ajuda a mim e a qualquer outra pessoa? Isso não ajuda. E é muito diferente sair desse círculo, mas verdadeiramente é necessário, se eu quiser perdoar. Então é claro que aqui, se eu tornar uma vítima, isso significa que eu não tenho poder. Isso, de estar nesse modo de vítima, torna-me sem poder. Então, como sair disso? É preciso entender que essas circunstâncias são os resultados
de algo que aconteceu about anteriormente. so-called karmic accounts. Nós falamos antes sobre as contas kármicas, With one of main spiritual laws, which is mas we call uma it das law of leis karma, principais espirituais que chamamos de lei do karma, that we reap, as they say in Christianity, right? So this is a nível do cristianismo também se diz, isso não é uma coisa nova a nível do pecado. Portanto, agora é o momento de entender qual é o meu papel na situação. And even if I cannot, E mesmo que eu não possa entender, then I need to então eu accept preciso that there was aceitar what que foi I algo had done before that que eu caused magoei antes, because ou seja, magoei alguém antes e por isso estou recebendo isso. of our thoughts. Portanto, isso é tudo fruto dos pensamentos, sentimentos e ações anteriores. So to take Então, responsibility tomar a responsabilidade by accepting it, ao aceitá-las and then e a take seguir, responsibility means ter responsabilidade significa to change. mudar. No, it's not enough to say I'm sorry. Não é suficiente dizer perdoe-me. It's not enough. Isso não é If I'm really suficiente. sorry, Se eu then quiser mesmo o perdão, eu tenho de make an honest commitment fazer um compromisso honesto de que eu vou that I will do my mudar best not e que eu to vou fazer o meu melhor para não repetir o mesmo erro. It's a big thing. Isso é uma coisa grande, Then a conscious mas outra vez that é I uma can take decisão if I want consciência to. que eu posso tomar se eu quiser. It's a Porque o very perdão inner work. é um trabalho interno muito We are grande. here to Nós estamos aqui help each other. para ajudarmos uns aos outros. So let us see how we Então vamos ver como é que nós can podemos fazer isso, of everyone else. isso em nome de So, todos. I Então change my eu actions. mudo as minhas ações. And you know the word for giving, right? Agora, ou seja, a palavra Means for perdão give. significa So perdoar. one very good antidotum Então, for lack of forgiveness is a falta de perdão é o quê? É dar. it's a big thing to ask. Isso é uma grande coisa a pedir. If I Se eu am estiver on the ferida, path, se eu estou no caminho espiritual, I should do. o que é que eu devo fazer? Give. Eu tenho de dar. I should give more, Eu deveria dar mais even more. e deveria dar ainda mais Those para aqueles whom I want to forgive. a quem tenho que perdoar, Just perdonar. when you are thinking about Quando pensamos then so many things sobre we certos hear temas, are related to tantas forgiveness, coisas right? que escutamos Today relacionam com esse someone was tema. sharing, Outro dia alguém estava a dizer, one of our seniors uma das nossas sêniores asked how estava a to forgive perguntar como perdoar people as pessoas who really hurt them a lot, que like criminal, magoaram like war. como atos criminosos, como guerras. And she answered, yeah, keep giving, give. Continue a dar, give. dar, dar, dar. It's a high Nesse caso seria doar, 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 né? Perdoar. from where Então, I como é am. que eu posso doar? So of course it's not that I can give if I don't have it. Então, eu não posso dar se não tiver. Take care of myself. Então, eu tenho que cuidar de mim mesma. Eu tenho que preencher-me através da fonte. Long and deep process. E esse é um grande So now processo. we are not able to go into depth, E nessa hora não é possível ir nessas profundezas. highlights of what I believe should be done. Mas são apenas algumas luzes daquilo que eu acredito. For Então, para perdonar, ou seja, perdoar, portanto, é doar. myself, Aí eu posso curar a mim mesma help, e também help healing others. posso ajudar a curar os outros. So my actions, of Então, as minhas course, ações, my thoughts and feelings. meus sentimentos, minhas ações, pensamentos e já baralhei tudo. Pensamentos, palavras e ações. E outras coisas Not able to forgive, que ainda não somos capazes de very perdoar. much. Isso acontece muito. Then I really have to reach E out tenho to que deep spirituality. alcançar essa profundidade espiritual, Of action reaction. essa lei da ação e reação. It applies to me, but it applies Isso also aplica-se a to the mim, other one. mas aplica-se ao outro também, que magoou-me. If I try to Então, forgive, mesmo que eu tente perdoar, I ask for forgiveness, mesmo que eu peça por it's not perdão, happening, isso não then acontecer, I think então eu penso at this moment, que nesse momento just nós temos de confiar universal spiritual laws, nessa lei karma, universal espiritual que é a lei do karma. will Porque de outra maneira, get fruits of their actions.
and it has to be settled at the end of the day. Essas ações vão ter que ser saudadas no final do dia. And then it gives peace to my mind. E isso vai trazer paz à minha mente I can go and sleep peacefully at night. e eu vou poder dormir pacificamente. This wound in Eu não me. vou manter essa ferida em mim. And then E a seguir, actually the best way a forma melhor, sempre, is to é give the Dar. feelings esses sentimentos de mágoas, ou se eu magoei alguém, in front of the colocar ocean of forgiveness. diante do oceano do The perdão. one Aquele knows the truth, que sabe da verdade, the one conhece a verdade, ocean of aquele que é o oceano de compaixão, o oceano de amor. and to be honest, E ser honesta to present it, e apresentar her, and to give it. e dar And ou entregar. yeah, it's not E sim, that actually Não é God que- forgives. na verdade, Deus perdoa. God doesn't have to forgive. Deus não tem de perdoar, So what porque Ele nunca condena. Então, o que é que Ele tem para perdoar? but Ele não perdoa, mas Ele ri-se, he Ele tem allows misericórdia e Ele ajuda-me myself para curar-me a mim and mesmo. others heal. Desculpa, Ele ama-me assim que é. This knowledge, O seu conhecimento, love, o seu poder do amor é transformador. and E this is really the only way essa é a única forma to wounds. de curar as feridas profundas na alma. So yes, and then of course Então, sim, é claro, always the sempre best is to prevent things. o melhor é prevenir as coisas em vez de curar. So in order Então, to prevent, para prevenir, to work on myself. So I don't let others eu não hurt. tenho I que will not deixar, hurt others. eu não tenho que magoar a mim, nem os outros, nem deixar que os outros me magoem. Being in the company Mas of eu the posso, ocean of love, with ocean a of fazer isso estando na companhia do oceano de amor, do oceano de conhecimento, eu sei o que fazer right. e eu tenho o poder de fazer o que está certo. And maybe the last thing which I would like to mention is about E outra self-forgiveness. coisa que eu gostaria de mencionar é sobre o auto-perdão, Everything. porque I don't know. tudo, eu não sei, Self-forgiveness. começa com o If I auto-perdão. don't forgive myself, Se eu não perdoar a mim mesma, how can I forgive others? como é que eu posso perdoar os outros? If I don't forgive, Se eu não perdoar a mim mesma, how I can forgive, how I can ask others for como é que eu forgiveness? posso pedir perdão aos So outros? how the experience Então, shows como é que a experiência mostra que se eu sou capaz de perdoar a mim that mesma, others will also forgive me? então os outros também vão ser capazes de perdoar. É assim que funciona. Here, E aqui, no, maybe very shortly my experience. talvez a minha experiência muito curta da minha auto-perdão começou, This process going on. e esse processo ainda continua, mas esse irmão que me apresentou, External level, a nível externo, físico, very lucky. eu sempre fui afortunada In anything what I did. I e fui always sempre bem-sucedida naquilo que eu first in fiz. school, then Na very escola, my career, na minha carreira, muito bem-sucedida, in this, ladder, diferentes career ladder. passos nessa escada da carreira. Hong Kong, Tokyo, Shanghai, Trabalhei em Hong Kong, Xangai, muitas, having beautiful apartment, earning good money, traveling everywhere. bom apartamento, a ganhar muito dinheiro, a viajar por todo lado. Can you hear me? Vocês estão a escutar-me? Ignore that. Sim, sim, sim. Ok. So that was Então, really good, but era tudo muito bom, happy. mas eu não estava feliz. Something was missing. Algo estava a faltar. And I was always comparing myself to others. And I Estava was sempre a comparar-me com os outros e achava que não era digna. E quando eu vim para Brahma Kumaris, Raja Yoga, eu comecei a estudar o Raja Yoga, embarked on this journey eu embarquei nessa jornada, and really journey of forgiveness. entrei nessa jornada do I did perdão. some exercises, Eu fiz alguns exercícios espirituais. yeah, exercises. And just in short, actually my story was E, na verdade, o that I meu was not happy estudo, with myself, eu não estava feliz comigo mesma. how successful Não I importa was, o que fazia, o sucesso que eu tinha não era suficiente. because Por quê? long time ago, Muito tempo atrás, esta alma betrayed God. traiu Deus. Imagine. Imaginem. Betrayed God. How is A alma it? traiu Deus. Como isso é possível? Long time ago. Há muito tempo atrás. So then
Então, introspection, in em introspeção, em meditação, yoga, em profundo yoga, I understood and eu I felt entendi that God que Deus never, even for a millisecond, nunca, nem por milissegundos, thought against me, that I, teve maus pensamentos, que whatever eu tenha I did traído ele. O que eu tenha feito to happen, apenas aconteceu. he never had any resentment E towards ele não me, tem nenhum ressentimento por mim, ao contrário. because he Ele knows sempre amou-me, porque ele conhece-me. it's not a matter of him forgiving Então, me, não é uma questão dele his perdoar-me, expectations, and then I projected ou eu these tenho que expectations towards projetar as someone else. expectativas deles para outra pessoa qualquer. Isso foi errado todos esses I anos. was not able to enjoy my life. Eu não fui capaz de apreciar a minha vida. Forgive myself. Então, eu entendi que eu tenho que perdoar a mim mesma. Misunderstanding, Esse misconception. mau entendimento, esse mau conceito. And I changed. But E eu fiz. that, of course, Isso was foi uma coisa necessary, because profunda it was e levou for so tempo. many years. I cannot expect it will be fully healed in 10 years or 20 years. So it's a journey, but I Isso é uma see jornada que não cura só em 10 ou 20 anos, mas eu vejo o progresso. that God E a coisa doesn't foi que forgive me because he never Deus não tem que perdoar-me porque Ele nunca me condenou. which I made out of that, and what I'm working on is to E build aquilo que eu myself. comecei a trabalhar I think é no meu self-respect is autorrespeito. essential O autorrespeito é to be essencial able to forgive. para eu ser capaz de perdoar a mim mesmo e os When I outros. build my self-respect, I will E not quando eu be estou a hurt by construir o meu others. autorrespeito, eu não sou magoada pelos outros e não magoo os outros. Build self-respect. E a única forma de construir o autorrespeito é I entender am God's child, que eu sou uma filha de loved Deus, by Him, amada por Ele, and that I am in this journey. But que I eu am estou nessa jornada, God's child. que eu sou uma filha de Deus. So, yeah, Então, this is sim, the story. And I essa é a would like to história. finish with a short meditation, but I don't know if we have time. Não sei se What temos is the tempo. plan? Yeah, sure. We have time, but we'll just do the Nós other temos formalities tempo, first. And mas then primeiro algumas formalidades e vamos acabar com a meditação. Muito obrigado pela sua maravilhosa jornada que você mostrou, os passos em detalhes que você deu, com muito valor. Então, queria convidar a irmã Adu para dar os votos de agradecimentos e a seguir os anúncios. Thank you, Manoj, brother. Obrigado, As Manoj. you said it E como o right, irmão some disse, detail, certo? detail you have Muito explained. detalhe que você explicou Our realization and understanding is da realização e o entendimento que é necessário para perdoar. actually to free Então, o ourselves. perdão é para verdadeiramente libertar-nos. It's a deep inner work. É um trabalho profundo interior. When you brought that Eu gostei muito quando você trouxe a realização de quem está magoado e de quem magoou, portanto, a experiência far away from our real self, our está authentic self, longe ou distante do nosso eu verdadeiro. to be our real self, E that como is being ourselves, and realizar o eu verdadeiro is only e que somos almas poderosas so very, very e podemos fazer isso. Foi partilhas muito bonitas, muito obrigado, Sister Aneta, listening today, and we will churn further. e vamos refletir sobre esse valor. And yeah, Brother Manoj, over to you. Yeah, so thank you so much. Então, muito and let us obrigado. just quickly do the announcements. In the E agora meantime, fazer os please make anúncios. your cameras on so that we can take the E photograph. quem quiser abrir as câmeras para sair na fotografia. Announcements in a bit. E agora vamos fazer os anúncios rapidamente. Next 12 hours, we are trying to Então, go daqui a into cerca de 12 horas, vamos entrar em profundezas desse perdão So, através dos retiros de silêncio, tomorrow India time Sunday morning and seja Saturday no horário da Índia, amanhã às 8h30 da manhã, Vancouver. e hoje às 8 da noite do horário de Vancouver, Kumari students who are e para nós um practicing horário assim um bocado mais impraticável, cerca de 1 da manhã de Portugal, creio eu, até mais 2 ou 3 da manhã, Go into the depth of silence, which will help you to às 3 da manhã provavelmente, introspect aqui do Brasil, in developing that value. qualquer coisa assim gênero. And a little bit of E change. we depois, have. alguma mudança que vamos Approaching ter. number 99. Nós estamos a chegar ao número So this time, a little bit 99, of change. a uma mudança. Which I'll let you know when we go on the workshop. So we'll be having a Por razões workshop que vamos first. abordar no workshop, vamos começar dessa vez pelo workshop e depois sim, o episódio de valores para Month of September actually para a is full vida. of
peace Então, because World Peace Day is serenidade. celebrated. It's a United Nations initiative Hoje again. celebra-se outra vez a iniciativa das Nações Unidas sobre a paz. Então, vamos começar com a Elizabeth, e como fizemos hoje, um workshop depois da palestra, no dia 14 de setembro, às 3 da tarde de Portugal, às 11 da manhã do Brasil. Ela, além de ser uma irmã poderosa, também uma cantora. E a seguir, vamos ter a Didi Santosh, de São Petersburgo, e ela vai falar sobre serenidade no episódio 99, os mesmos horários, 3 da tarde de Portugal, 11 da manhã do Brasil. So we'll be sharing all the other details as well on the groups which we have, and this is our elegant Esse é o calendar. nosso calendário elegante. And E all these series aqui can estão be todos shown. All the os endereços de playlist, quer em inglês, hindi, português e todos os idiomas, which are mentioned here, and tanto a also nível dos valores para a vida, os episódios, assim como os episódios dos workshops. Está tudo no YouTube. Just stop sharing and Vou over interromper a partilha, to Sister Anu for the photographs. Yeah, many people have passar para tirarem a fotografia. Also open your Então, daqueles que quiserem abrir a câmera. view to see all of You know, us. Sister Anita, you'd be wondering now they are putting their videos for the foot. Okay. So it's good. So we all want to be with Sister Anita Então, and remember this. estar com a irmã Neta e lembrar desse Also, if it's belo valor do you- perdão. Yeah, I thought that's- Thank you. They're a bit late. Okay, but fine. Ok, tudo bem? Okay. Thank Ok. you. Obrigado. Over to you now for the E agora, closing meditation. vamos para a meditação de encerramento. Yes, Algum just comentário? for a Sim. moment. Yes. Ok, um comentário, sim. Okay. So Ok. let me Então, center myself deixe-me centrar-me at interiormente this powerful point of awareness. nesse poderoso ponto de consciência de quem eu I sou. return to authentic me, Eu regresso para o autêntico eu, sparkling, pure esta bela, energy, pura, brilhante eternal, energia eterna, loving, amorosa, sempre. and in this awareness, E nesta consciência, eu I go beyond vou para além and e eu the ocean of encontro-me com o oceano de perdão, the purest being, o ser mais puro, aquele que é o supremo, one aquele that que doesn't have to forgive anyone, não tem que perdoar the ninguém, one aquele doesn't have to be forgiven, que não tem de ser perdoado, the one aquele who loves everyone. que ama a todos. I am Eu sou, with the ocean of forgiveness. eu estou no oceano I de perdão. remember I belong to him. Eu pertenço a ele. Ocean of forgiveness, O oceano de perdão. and being with him E estar com ele is the best moment of my time. é o melhor momento do meu tempo. Being in his company Estar na sua companhia cura-me. the waves from the ocean of forgiveness embrace me. O oceano de perdão abraça-me They reach every e alcança piece of me, the soul. e dá-me paz em mim, a alma. And these waves of forgiveness E dessa forma, cleans out any pain, o perdão cura qualquer dor, resentment, qualquer ressentimento any hurt in me, the e soul. qualquer mágoa que exista em mim. And a alma. my whole history is being cleansed out.
I become pure. Eu torno-me pura. I am healed. Eu sou curada. I am complete again. Eu fico outra vez completa. Outra In vez. this company, I know E na sua who I companhia, truly am. eu sei quem eu sou verdadeiramente. Ou I quem have verdadeiramente sou. this understanding, Eu tenho esse entendimento. and I get courage E eu tenho a coragem to remain this de way. permanecer dessa forma. It's a courage É uma to cooperate coragem with myself, de cooperar comigo mesma, wisdom, com a sua sabedoria, love, com o seu amor, me, and I know que what to cura-me. do. E então eu sei o que fazer. I make a commitment in Eu my heart faço um compromisso no meu coração, that I will be alert. que eu estarei alerta, I will observe, irei observar, and I will not allow myself e eu to irei get hurt, permitir and I will not hurt others. não magoar e não magoar os outros. I want, together with him, the ocean of forgiveness, co-create Eu quero, junto com o oceano de perdão, for co-criar o perdão para todos everyone e que todos feel possam sentir-se seguros, open, abertos complete, e completos, free. livres. I am Eu a sou child of ocean of forgiveness, um filho do oceano de perdão his power of love. e eu recebo o seu poder do amor. So I can be it and I can share it with Então eu everyone. posso preencher-me e partilhar com todos. I am Eu sou, complete, eu estou completa e livre, uma alma. I will remember it. E eu vou lembrar disso. I become it. E eu vou me tornar isso. So I come back Então eu regresso to the place where I am, to the role that I play, para o lugar onde eu estou, ao papel que estou a desempenhar, com esse compromisso e com esse poder do amor. Om Shanti. Thank Om you. Shanti. Thank you so much for this Muito beautiful obrigado experience. por essa bela experiência. Thank you. Obrigado. Obrigado. Om Shanti. Everyone. See you soon. Om Shanti. Encontramos em breve.